Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal que trata sobre mecânica leve, roçadeira, motosserra, sopradores, tudo que abrange motores de pequeno porte, tanto 2 tempos como 4 tempos. E agora, a novidade, o curso integral, tratando do zero até o mais qualificado, o curso integral de motores 4 tempos, conserto, manutenção, todo tipo de reparação, tudo explicado em aulas bem claras, com muito material em PDF também, certo, galerinha? Então vamos lá. O que nós temos hoje aqui? Uma roçadeira Tegna. O dono, o proprietário, disse que estava trabalhando com ela, que estava forte, boa, porém começou a aquecer demais. Ele viu que começou a esquentar demais e saiu uma fumaça de dentro do motor e ela simplesmente morreu, desligou e não pegou mais. Então, pode ser várias coisas, mas eu tenho uma pequena suspeita, até porque eu já fiz um teste preliminar e acho que o que aconteceu não é das melhores coisas, tá, galerinha? Vamos lá então. Vejam bem, o teste que eu falei para vocês que todo mecânico faz. Chega uma motosserra, uma roçadeira, um soprador, qualquer máquina que chegar na oficina, não querendo pegar, não dando partida, primeira coisa que você vai fazer sempre, antes de qualquer coisa, testar a compressão do motor, certo? E aqui, ó, eu sei que esse modelo da Tegna ela tem boa compressão, é bem forte a compressão dela, mas aqui está com uma vela no lugar, compressão muito baixa. O que pode ser quando uma máquina não pega e está com a compressão baixa demais? O que pode ser? Pode ser ou um problema no motor, alguma coisa no conjunto cilindro-pistão, ou a máquina muito encharcada, afogou demais e molhou demais os anéis, tudo encharcou demais. Só que aí a compressão, quando a máquina está encharcada, que lavou muito cilindro e pistão, ele não perde tanta compressão assim não, certo? Ele perde um pouco de compressão sim, mas não fica tão descomprimido. Aqui a compressão está muito baixa. Se for o caso dele estar encharcada, molhado demais a parte de dentro do motor, a vela também vai estar molhada. Se for o caso de algum problema no motor, a vela vai estar seca. Aí. Acelerador no máximo, sem a vela, corta-corrente desligado, puxa o cordão. Praticamente não tem compressão de transferência, aquele clássico flop, flop, flop que faz o motor com 2 tempos, quando você puxa o cordão sem a vela, com o acelerador todo aberto. Aquilo se chama compressão de transferência. Você puxa o cordão e ele faz um flop, 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 que é justamente quando o pistão está descendo, comprimindo a mistura ar e combustível no kart e libera pelas janelas de transferência do cilindro, aquelas janelas que tem no cilindro que manda o combustível, a misturar combustível do kart para a parte de cima do motor. Essa aí é a compressão de transferência. Aqui praticamente a gente não tem isso aí. Essa falta de compressão de transferência muitas vezes acontece quando uma junta estourou, uma junta do cilindro ou do bloco do motor, ou algum retentor também deu problema. Aí ele perde essa compressão do kart, ele perde para a parte de baixo do motor, dá fuga de pressão para a parte de baixo do motor. Aí você não tem compressão de transferência. E o outro motivo que acontece isso aí é quando o pistão está com muita folga na saia do pistão, na saia dele, está com muita folga dentro do cilindro. O ideal é em torno de
4 a 6 centésimas a folga total do pistão dentro do cilindro, a folga da saia. E quando ele tem muita folga demais, acontece esse mesmo sintoma também, de perder a compressão de transferência, não dar aquele som característico bem forte. E quando não é um desgaste por uso, pode ser um desgaste por falta de lubrificação. Acontece alguma coisa no motor, algum problema de falta de óleo na gasolina, ou uma regulagem muito fina demais, fazendo o motor disparar, levantar muito giro, faz com que o pistão desgaste prematuramente, e até também ele cria uns riscos, machuca o pistão, e isso aí faz com que fugue o ar do cárter para fora, perdendo compressão de transferência. Vocês já viram, a gente vai ter que desmontar, ver o que aconteceu aqui. Eu vou dar uma pequena examinada no duto de admissão. Tem uns riscos no pistão. Tem uns riscos no pistão, lamentavelmente. Vou mostrar para vocês, antes de remover o escapamento, que se é problema de falta de lubrificação, o maior dano vai estar do lado da surdina, o silenciador, o escapamento, porque justamente é o lado que trabalha mais quente o pistão, e se falta o óleo ou aquece demais, ele é que vai danificar mais o pistão. Eu vou mudar um pouquinho a câmera para vocês terem uma visão melhor. Aqui, ó, lá dentro o pistão, vocês veem que ele tem uns riscos na parte de cima, ó. Os segmentos ainda não grudaram, não chegaram a grudar no pistão. Aqui ele está relativamente bem, porém aí ele começa a riscar, ó. Eu tenho para mim, tá, que quando acontecem esses riscos na parte do duto de admissão, no lado do pistão que vai para o duto de admissão, é por falta de óleo na gasolina. Pode ser falta total ou deficiência, pouca quantidade de óleo. E quando os riscos aparecem somente do lado do escapamento, tá, é simplesmente por superaquecimento. Quando fica intacto o lado da admissão e do escapamento fica riscado, é superaquecimento, por mais que tenha a quantidade certa de óleo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar o cilindro e ver o que aconteceu. Na nossa região, esse mês aqui foi complicado. A gente tem aproximadamente, olha, já deve fazer quase 3 meses que não chove mesmo. Chuva valendo. E tá muito seco. Tá tudo muito seco. E a temperatura média é em torno de... A temperatura média é em torno de 37 a 40 graus. Todos os dias. Às vezes 41 e aí vai. Então você já vê tudo, né? O calor intenso, acentuado mais pela seca, falta de chuva. Aí tá, ó. Tá vendo?
tudo arranhado o pistão. Tá aí o problema, por que a máquina não pega e porque superaqueceu e saiu aquela fumaça, depois morreu e não, obviamente não pegou mais. Agora vamos remover o cilindro e vamos ver qual foi o estrago. Aqui o ano passado aconteceu muito em máquinas Steel, sobretudo motosserra. Trabalho intenso em desdobra de madeira, com a quantidade certa de óleo e tudo mais, derreter pistão. E as máquinas superaquecendo demais, esquentando demais. E a última que aconteceu, isso aqui foi uma 651 da Steel. E qual era o problema? Calor intenso, quantidade certa de óleo, só que regulado muito fina demais, tá? Trabalhando fora da regulagem certa. Eles conseguiam render bastante o serviço, porém motosserra obviamente não ia aguentar, trabalhando em muita rotação, muito alta rotação, fora do especificado pelo fabricante, forçando o motor, acaba derretendo o pistão, simplesmente derrete na saída do escapamento. Imagina a temperatura que levanta. Se você levar em conta que o alumínio vai derreter em aproximadamente 600 graus e o pistão é de alumínio, então aí você já tem uma ideia da temperatura que levantou o motor para acontecer isso aí. Madeira. E bueno, chegamos então seco, ou totalmente seco, o topo do pistão. Olha aí, ó. Nenhum vestígio de óleo, nada. Aqui aqueceu, que derreteu o pistão. E do outro lado também aqueceu. O meu diagnóstico aqui é falta de óleo na gasolina. Faltou óleo no combustível. Simplesmente isso. E tá aí, ó. E como que eu sei que faltou óleo no combustível? Vejam bem, quando acontece isso aqui, ó, do lado do escapamento, que é muito similar com o que aconteceu com essa máquina aqui, ó, percebe? Quando acontece isso aqui do lado do escapamento, porém do lado da admissão, tá aqui, ele não tem marca nenhuma, inclusive estão aí, ó, os anelzinhos, os micro riscos de retenção de óleo. O pistão estava bom ainda. Isso aqui, simplesmente, ele tentou se agarrar porque esquentou demais a máquina. Porém aqui, ó, vocês veem que está intacto. Não tem nada de errado desse lado aqui. Aconteceu somente do lado do escapamento. E nessa máquina aqui, aconteceu do lado do escapamento e do lado da admissão. Quando a máquina está mal regulada, que está trabalhando muito fina demais, aquece demais o motor, ou tem alguma entrada de ar que faz com que o motor trabalhe com mistura pobre, aquecendo demais, ele vai acontecer isso aqui, ó, do lado do escapamento vai derreter, porém do lado da admissão não. Por quê? Porque ele está com uma quantidade certa de óleo, ele está sendo lubrificado aqui. Simplesmente
ele está com uma regulagem errada, alguma entrada de ar, e ele aquece demais e derrete do lado do escapamento, que é o lado quente do pistão. E antes de que aconteça alguma outra coisa, simplesmente a máquina para, ele vai perder a compressão, os anéis ou os segmentos ficam grudados dentro da canaleta, já não ficam para fora, não tem mais a expansão para vedar o cilindro, perde toda a compressão e morre, o motor desliga e fica assim o pistão. Já numa máquina que está trabalhando sem óleo, ele começa a esquentar, tá? Como está acontecendo isso aqui, começa a esquentar o pistão como um todo, e como desse lado aqui está entrando com combustível puro, sem óleo, ele também começa a riscar, começa a machucar, porque não tem lubrificação nenhuma. A gasolina, ele é muito volátil, ele é seco demais, a lubrificação dela é nula, não lubrifica nada. Não tem óleo, acontece isso aqui, ó. Sem óleo, machuca dos dois lados o pistão. Algum problema mecânico ou de regulagem que dá superaquecimento, derrete somente do lado do escapamento. Agora, o que resta fazer aqui? Remover esse pistão daqui, vou tirar ele, conferir folgas de biela e mancal. O que mais? Ver o cilindro, se danificou ou não, se tem condições de ser reutilizado ou não. Geralmente essas importadas aqui tem que trocar tudo junto, trocar o kit cilindro pistão. Se fosse uma Husqvarna, uma Stihl, a gente usa o mesmo, não tem problema nenhum, sempre e quando não tenha machucado o cromo na Stihl, Husqvarna, alguma outra máquina, a gente pode usar o mesmo, limpando bem ele, removendo o alumínio que fica grudado, o alumínio do pistão. Porém, nas importadas, geralmente ele danifica o cromo não é de boa qualidade. Então, minha recomendação quando acontece isso aqui nessas máquinas importadas, sobretudo porque o kit é barato, ele não é caro, é trocar tudo: cilindro, pistão, anéis, pino, rolamento de agulha da parte de cima da biela. E no momento que vocês vão montar, tem que conferir a biela se não machucou também por dentro. O óleo da biela tem que estar liso no espelho, não pode estar danificado com um aspecto de fosco ou como se tivesse sido passado um jato de areia nele. Isso aí indica que ele danificou a superfície do óleo da biela, que é cimentado. E aí o que vai acontecer? Você vai montar, ele vai andar um pouco, um tempinho, e vai começar a bater em cima e vai acabar quebrando o rolamento e estragando tudo de novo que você botou novo. Você botou cilindro, pistão, tudo mais, vai sair os pedaços do rolamento se ele quebrar, e vai estragar cilindro e pistão novamente. Você pode bater aqui com um pino um pouquinho mais fino que o pino do pistão, para ele se deslocar para o lado e liberar o pistão. Mas sempre lembrem de segurar o pistão. Segurem, nunca batam aqui, ou coloquem aqui e começam a dar pancada, porque vão entortar a biela vai entortar, vai danificar. Coloca a mão, segura toda a força da batida na sua mão, e aí não vai acontecer nada com a biela. Eu sempre digo, parte de biela, rolamento, virabrequim, não pode bater. Parece que não, mas ele acaba danificando e depois os problemas vêm para o cliente. Leva a máquina, sai funcionando bem, anda um tempo e dá algum problema de corrente, de bater, já seja em biela, rolamento ou virabrequim, seja para desmontar ou para montar. Não bata na ponta do virabrequim, não bata no rolamento. Tem ferramenta específica para fechar o bloco de motor sem precisar bater. Lá no meu curso eu ensino como fabricar, tem material PDF lá mostrando como fabricar as ferramentas para fechar
para encaixar o virabrequim dentro do bloco e fechar a carcaça sem dar uma só batida. Ele vai fechando praticamente sozinho, a ferramenta leva tudo no lugar, não precisa bater. Mesma coisa para desmontar, tem uma ferramenta que abre o bloco do motor, separa ele sem dar uma só pancada. Lembram, né? Folga axial para os lados, ele sempre vai ter uma folga, mas é mínima. O que não pode ter é folga radial para cima e para baixo. Se tiver um mínimo de folga radial, não tem como montar. Vai dar problema porque ele está batendo. Aqui está bem. E só para culminar agora, o que eu falei para vocês sobre o óleo da biela. Essa parte interna aqui, onde irá o rolamento novo que vocês vão colocar, aí tem que estar liso no espelho, não pode estar granulado, não pode estar com desgaste, não pode estar com um efeito de jato de areia, tem que estar lisinho no espelho, certo? E olha aqui o pino, a máquina aqueceu tanto pela falta do óleo que azulou o pino do pistão, por isso que deve ser trocado o rolamento de agulha, tá? Vocês podem ver as pontinhas aqui, ó, eles estão azuladas, ó, das agulhinhas, percebe? Não tem mais como reutilizar isso aqui. Então é isso aí, galerinha. Pistão, kit cilindro pistão novo, rolamento ou gaiola de agulhas novo, juntas, montar, fazer teste de estanqueidade, sempre teste de estanqueidade. Passou pelo teste de estanqueidade, não tem entrada de ar, limpeza de carburador, fazer funcionar e entregar para o dono. Tá, galerinha? Eu tenho um kit cilindro pistão, não sei se é dessa medida. Se não tiver aqui na oficina, eu vou ter que pedir, ele vai demorar uns 2, 3 dias para chegar. Mas nada que atrapalhe muito, tá, pessoal? Então estou ficando por aqui, tá? Acredito que esse conteúdo vai ser de bastante utilidade, tá? Sobretudo para no momento que chegar na sua oficina uma máquina com um sintoma parecido, para você poder orientar melhor ao cliente, tá? Sobre regulagem ou sobre mistura da gasolina e não o óleo na gasolina, mistura certa, para ter uma ideia mais clara do que aconteceu com a máquina e não deixar o cliente no escuro, tá? Sem ter o conhecimento de que pode ter acontecido, o que fazer para não acontecer de novo e tudo mais. Sempre o mecânico tem que entender, tá? Que foi que aconteceu com a máquina para orientar ao cliente, para ele se preservar a próxima vez que a máquina estiver nova, outra vez com o cilindro pistão novo, não acontecer novamente a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu fico por aqui, forte abraço, tá? Um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus.